Paz do Senhor Jesus para você que está do outro lado. Eu sou o evangelista Daniel e eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque você já deve ter se deparado com alguém, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que quando a gente pergunta, ela diz: ah, não sei. Quem sabe naquele grande dia, se ele achar que eu fui uma boa pessoa, talvez ele me aceite. Mas a Bíblia vai nos dar base de como é possível a gente ter certeza da nossa salvação. Porque por mais que pessoas tenham uma vida entregue a Jesus, alguns ainda têm alguma dúvida. E eu quero separar duas coisas aqui, que uma coisa é você tentar buscar melhora, você ser uma pessoa melhor. Mas a certeza de salvação vem pelo passo que você vive uma vida com Jesus em obediência à sua palavra. Isso já é o suficiente para você ter certeza de salvação. E se de repente você não tem essa certeza, então é de se avaliar o estilo de vida que você tem levado. Será que você tem sido uma pessoa fiel à palavra de Deus? E é justamente isso que eu venho trazer aqui neste vídeo. Eu quero que você encerre esse vídeo. Quando eu encerrar esse vídeo, eu quero que essa certeza esteja dentro de você. E eu quero trazer 3 bases bíblicas para que essa certeza, esse sentimento, essa certeza de salvação esteja dentro de você. Eu já comecei aqui falando algo aqui muito forte, que se você já praticar isso, já vai fazer muito efeito. Mas eu quero trazer mais 3 bases para que você sinta esse sentimento e que jamais esse sentimento de dúvida possa te atingir novamente. Então vamos lá para o Salmo 51, no versículo 12, que diz o seguinte, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esse salmo ele foi escrito por Davi, e Davi havia cometido um pecado muito grave, e aqui esse Salmo 51 ele está pedindo a comunhão com Deus novamente. Ele está querendo a restauração de Deus. E você percebe o seguinte, que Davi era alguém que tinha esse sentimento. Davi tinha esse sentimento de que a salvação estava com ele, que ele tinha uma vida com Deus e que a salvação estava, mas por um momento ele perdeu esse sentimento. E ele vem agora dizer para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque aquilo que ele havia cometido foi tão grave que ele precisava ter aquilo de novo. Ele não sentia aquele sentimento dentro dele de que ele era salvo. Então por isso ele precisou ir até Deus orar para que ele pudesse ter esse sentimento novamente. E nós sabemos que ele conseguiu. Era alguém que tinha esse sentimento, essa certeza de salvação. Agora vamos para a segunda referência. Vamos lá para frente no Novo Testamento, na segunda epístola de João, capítulo 5. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, tem uma referência aqui muito forte para você. 1 João, no capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte, ó, olha isso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Então você percebe que João escreve para esses crentes, que eram obedientes, que andavam na palavra. João estava dizendo: vocês têm a vida eterna. Então era João reforçando o sentimento daqueles irmãos, querendo que eles tivessem força nesse argumento de vocês têm a vida eterna. E eu quero trazer a última base aqui para vocês, que se encontra lá em 2 Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola, que foi a última epístola de Paulo em vida, lá no capítulo 4, no versículo 6, olha o que está escrito lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo ele estava prestes a morrer. Estava encarcerado, ele seria morto. Só que antes dele ser morto, ele escreve essa epístola e diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E o que está me proposto é a coroa. Então, Paulo ele tinha essa certeza: eu vou ser morto, mas eu sei o meu destino,
Eu sei para onde eu vou. Então Paulo, ele tinha certeza da salvação. Paulo, ele tinha certeza para onde ele ia, a recompensa que ele teria. Por isso que nós precisamos ter essa certeza dentro da gente. Então não pode mais ter esse negócio de, eu não tenho certeza da minha salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Porque quem tem uma vida reta diante de Deus tem certeza da sua salvação. Tá aqui as referências bíblicas são essas. Precisamos ter certeza de salvação dentro da gente. Por isso que você que está me assistindo aí, entregue sua vida a Cristo se você não fez isso ainda. Tá esperando mais o quê? Jesus, ele é vida e vida com abundância. É ele que pode transformar, fazer de você uma nova pessoa. Ele tem tudo para você, porque ele é tudo para nós. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele pode te dar uma vida, descanso, paz de verdade. Então, quer ter certeza da sua salvação? Entregue a sua vida a Cristo. Mas ande segundo a palavra, segundo aquilo que ele pede. Renuncie aquilo que for preciso, aquilo que for necessário. Porque é isso que vai trazer a certeza de salvação. E assim você será como o apóstolo João, o apóstolo Paulo, Davi, esses homens de Deus que foram citados aqui. Faça parte desse time, faça parte dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus que têm certeza da sua salvação. E não perca mais tempo, não fique mais com essa dúvida. Faça o que for necessário, porque, irmãos, nós não sabemos quando Jesus voltará. Se Jesus voltasse agora, o que seria de você? Se hoje fosse teu último dia, a gente não sabe, por isso que é importante a gente ter logo essa certeza dentro da gente. Para que quando nós partirmos daqui, quer seja por ocasião do arrebatamento, ou se de repente a morte vier a nos visitar, nós possamos ter uma certeza que é o que mais importa, ter uma vida com Cristo e sermos salvos. Então, receba essa palavra no seu coração com todo amor, com todo carinho, respeito. É com esse grande amor de Cristo que eu venho trazer essa palavra para você, para que você tenha uma vida sem dúvidas, para que você tenha uma vida correta e direta diante de Deus, onde você possa orar e você possa ter essa comunhão com Deus, porque Ele é real e Ele é verdadeiro e Ele te ama. Esse é o recado que eu tenho para te deixar. Deus te abençoe e jamais tenha essa dúvida dentro de você, porque Jesus, Ele quer te salvar. Deus abençoe.